Amados irmãos em Cristo, que a paz do nosso Senhor esteja conosco. Hoje nós vamos refletir sobre um texto que está em Marcos 16, de 9 a 11. O título é Aparição a Maria Madalena. Tendo Jesus ressuscitado de manhã, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria de Magdala, de quem tinha expulsado 7 demônios. Foi ela noticiá-lo aos que estiveram com ele, os quais estavam aflitos e chorosos. Quando souberam que Jesus vivia e que ela o tinha visto, não quiseram acreditar. Jesus havia falecido na sexta-feira, já no final da tarde. José de Arimateia, um membro do conselho que não concordava com aquilo que havia sido feito, pede a Pilatos o corpo de Jesus e o retira da cruz, envolve num pano de linho e o leva para ser sepultado num túmulo que havia sido escavado numa rocha. Era um túmulo novo, ele ainda não havia sido usado. E então José de Arimateia o deposita lá, e várias das mulheres que acompanhavam Jesus eram mulheres que estavam acostumadas a ajudar nas provisões daquilo que Jesus precisava no dia a dia. Elas o acompanham. Uma dessas mulheres era Maria Madalena. E então, como elas já era final de tarde, o dia seguinte era sábado, um dia de preceito para os judeus, muitas coisas não podem ser realizadas nesse dia, elas deixam então para preparar aquele corpo já no domingo. Preparam os óleos, os perfumes, os ungüentos, mas só vão efetivamente realizar toda essa preparação do corpo no domingo. E essa passagem é justamente sobre esse momento no domingo, quando elas vão até o túmulo. Em alguns lugares a gente lê que elas estavam até um pouco preocupadas como é que elas iam remover aquela grande pedra, porque era um túmulo na rocha, então haviam fechado com uma pedra. Como é que elas iam remover aquela grande pedra? Só que ao chegarem lá, elas veem que o túmulo já está aberto, a pedra está para o lado, e ao entrarem, elas encontram, em alguns lugares a gente lê que 2 anjos, em outros um anjo, mas a verdade é que elas são informadas que Jesus não está mais lá. E então Maria Madalena vai correndo avisar aos discípulos que Jesus, o corpo dele não estava mais lá. Mas os discípulos acham que aquilo é um desvario, uma loucura, e não acreditam em Maria Madalena. E Pedro então vai correndo e eles acabam vendo que é verdade o que elas dizem, o que ela diz. Maria de Madalena é uma mulher nascida numa região chamada Magdala, por isso Maria Madalena. Até uma confusão, achando que ela poderia ter sido uma prostituta de quem Jesus havia levado a uma mudança de vida também. Mas a verdade é que Maria Madalena, dessa região de Magdala, é uma mulher de quem Jesus havia retirado 7 demônios. Ela havia sido liberta de uma possessão demoníaca. E a vida dessa mulher mudou depois dessa libertação. Ela, na realidade, passou a ser uma outra pessoa. E é justamente sobre isso que a gente vem refletir. Maria Madalena muda de história depois que Jesus entra na vida dela. Ela é liberta e passa a segui-lo, passa a querer ouvir o que ele diz, a querer fazer o que ele recomenda. E por isso, então, quando ela não vê naquele túmulo, não vê seu corpo, ela vai relatar isso aos discípulos. Ela vai fazer esse anúncio da ressurreição de Jesus. Eles, no primeiro momento, não acreditam nela, ela era uma mulher e realmente as mulheres até hoje têm algumas dificuldades, imagina naquela época, elas eram colocadas em segundo plano, mas ela faz esse anúncio. E o Senhor quer que nós possamos ser os elementos do seu anúncio, do anúncio da sua ressurreição. E para isso é preciso que nós, como ela, mudemos de vida. Que nós deixemos o caminho que hoje seguimos, muitas vezes errado, um caminho que a gente quebra a cabeça, procurando uma paz que nem sempre a gente encontra. O Senhor nos convida a essa mudança de caminho, a mudança que ela fez na sua vida. Deus quer que nós aprendamos, em todas as situações da nossa vida, deixarmos que Ele seja quem nos conduz. Bondoso e amoroso como Ele só entra nas nossas vidas com a nossa permissão, com a nossa anuência.
Ele não quer entrar à força. Ele quer que nós deixemos que Ele entre e sejamos, então, partícipes dessa mudança que Ele quer realizar. E Ele chama cada um de nós a essa mudança de vida. Mudança que muitas vezes vai se manifestar em pequenas coisas. Há mudanças que serão grandes, mas outras serão pequenas. Muitos de nós precisam conceder perdão, precisam aprender a mudar comportamentos, precisam aprender a dizer não a algumas coisas, sim a outras. E isso em diversas esferas da nossa vida, profissional, pessoal. E o Senhor quer que a gente vá dia a dia realizando essa conversão. A conversão é diária. Mesmo que aqueles que estão na caminhada há mais tempo, aqueles que já vêm trilhando os caminhos do Senhor, precisam de uma conversão diária, de uma mudança de comportamento em diversas situações. E Deus quer que a gente vá realizando isso pela ação do seu Santo Espírito, pela força do seu amor. Ele quer que a gente aprenda a ver onde Ele pode nos moldar, onde Ele pode nos modificar. Por isso precisamos de oração diária, de proximidade com Deus, de participação em missas, lives, grupos de oração, todas as oportunidades que nós tivermos de nos aproximarmos de Deus. A oração do terço, tudo isso são momentos em que a gente vai se aproximando do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eles então têm chance de ir nos mostrando aquilo que eles querem para as nossas vidas. O plano de amor de Deus para nós é muito maior do que a gente sequer pode imaginar. O que Ele deseja para nós é a felicidade, é um derramamento de amor muito grande. Mas a gente precisa mudar de vida, a gente precisa se converter, a gente precisa entender que certos caminhos não nos levam a Deus. E só a proximidade com Ele pode nos dar a condição de entendermos isso. Vivemos um momento de incertezas, muitos medos, muitas angústias. Como vai ser nosso futuro, o que a gente vai fazer. Pessoas perderam amados, pessoas perderam empregos, negócios. Tantos de nós têm vivido medo, hesitação, e o Senhor não quer nada disso. Ele quer que a gente tenha a certeza da sua presença nas nossas vidas. Ele nos conduz à paz. O caminho que Deus quer para cada um de nós é um caminho de paz. Naquele momento em que Maria Madalena vai levar aquela informação para os discípulos, ela está, na realidade, fazendo parte de um momento muito importante. Eles tinham ouvido falar que, nos escritos antigos, que o Filho de Deus ressuscitaria. E eles estavam vivendo aquilo na sua história. Eles passavam da dúvida à certeza, da incredulidade à fé. Então era um momento maravilhoso que eles estavam experimentando. E como seres humanos, aquilo que a gente bem sabe, eles enfrentaram primeiro a dúvida, a incredulidade, para depois então entender que verdadeiramente aquilo estava acontecendo. Jesus havia ressuscitado. Então a gente precisa se entregar a esse amor que Deus tem por nós, essa mudança que Ele quer fazer nas nossas vidas, essa conversão que Ele quer realizar, para realmente deixar que o caminho de paz que Ele tem para nós possa acontecer. Então vamos refletir sobre essa palavra durante a semana, vamos ler de novo. No rodapé tem também uma citação a respeito de Lucas. No Evangelho de Lucas é uma descrição um pouco mais completa desse momento. Então vamos refletir e pedir que o Espírito Santo venha em nosso socorro, nos dando a condição de entender aquilo que Deus quer nas nossas vidas. Essa conversão diária que Ele quer realizar para nos conduzir efetivamente à sua paz. Que o Senhor nos acompanhe, nos conduza, que o Espírito Santo possa estar sempre à nossa frente, pela intercessão da nossa mãezinha querida e amada. Louvado seja Deus!